Salve pessoas, tudo bem com vocês? Eu me chamo Guilherme Serpa e está começando mais um vídeo aqui no canal Fala Disso. Bom galera, hoje no vídeo de hoje eu vou fazer uma análise aqui para vocês sobre a música Paper Cut, tá bom? Lá da banda Linkin Park, tudo bem? Vai ser uma análise sobre essa música bem aí que é muito antiga para falar a verdade, tá bom galera? Mas hoje vamos fazer uma análise sobre essa música, tudo bem? Contar os detalhes, a história por trás dela, tudo bem? É uma música baseada nas experiências vividas pelo Chester Bennington, tá? O nosso querido vocalista do Linkin Park, tudo bem? Então, sem mais delongas, vamos para a análise do vídeo, tudo bem? Mas se você não conhece meu canal, se inscreva bem aí, deixa um like no vídeo, compartilhe esse vídeo para outras pessoas também que gostam da banda Linkin Park, tudo bem? Então, sem mais enrolações, roda a vinheta e vamos pro vídeo. Vamos lá. Então, galera, de antes, né, pra falar a verdade, eu tô trazendo uma análise aqui sobre essa música pro canal, tá bom, galera? Tô trazendo aqui pro canal uma análise sobre essa música, porque esse ano o Linkin Park, né, pra vocês terem ideia, ele fez show no Brasil, né, pra falar a verdade, né? Então, pra comemorar esse show do Linkin Park, né, que eles fizeram bem aqui, né, no caso, o Linkin Park, esses dias aí atrás, ele fez um show lá no Mané Garrincha, né, lá na minha cidade, né, pra falar a verdade. Eu sou de Brasília, tudo bem, galera? O Link Park fez um show lá no Mané Garrincha, tudo bem? E também lá na final da Champions, né? O Link Park tinha feito um show também lá, né? Uma apresentação, né? Pra falar a verdade de música, né? Do jogo do PSG e do outro time lá que eu esqueci o nome, tudo bem? Mas. Tô tossindo, tá bom, galera? Desculpa. Mas assim, o Link Park fez o show lá, tá bom, galera? Então é uma banda super incrível, tá bom, galera? Eu gosto bastante de Link Park, tudo bem? Então, para comemorar esses séculos, né, para falar a verdade, esse início da banda, né, para falar a verdade, que é uma das bandas mais adoradas no mundo inteiro, né, mais admiradas, né, para a gente poder comemorar esse ciclo, né, da banda, eu resolvi aqui trazer para o canal aqui uma análise sobre a música Paper Cut, tá bom? Que é uma música que foi lançada em 2000, tá bom, galera? Que foi gravada em 2000 e lançada em 2001, tudo bem? Então faz mais ou menos uns 25 anos, tudo bem, que foi lançada, tudo bem, se não me engano, tá bom? Então, irei trazer uma análise aqui para vocês sobre essa música, tá bom? O meu canal ele é focado em análise de filmes, de séries, tudo bem? Mas também vai ser focado em análise de música, tá bom, galera? E de livros também, tá? De todo tipo de coisa do tipo, tudo bem? Mais enrolação, tá bom, galera? Vamos para análise do vídeo e vamos contar um pouco a história, tudo bem? Então senta aí, que lá vem a história. Papercut é uma canção da banda norte-americana Linkin Park, gravado para o seu álbum de estreia, Hybrid Theory 2000. Foi escrita por todos os membros do grupo e produzido por Don Gilmore, com sua gravação ocorrendo no ano 2000, nos estúdios NRG Record Localizador, em North Hollywood, Califórnia. A faixa foi lançada com o terceiro single do Hybrid Theory, inicialmente de forma exclusiva em território europeu, em 18 de junho de 2001, através da gravadora Warner Bros. Posteriormente foi enviada para as rádios Alternative Rock dos Estados Unidos no mês de janeiro de 2002, se estabelecendo no quarto single do grupo. O formato da música, tá bom, galera? É CD single, fita cassete. O gênero é new metal e rap metal, tudo bem? E a composição essa música foi composta por Chester Bennington, Rob Bordon, Brad Person, Joey Howen e Mike Shinoda. Tudo bem, galera? Começarmos a nossa análise do vídeo, vamos começar com a letra da música, tá bom, galera? Primeiramente, para a gente fazer a análise, vamos explorar a letra da música, né, para falar a verdade e ver o que ela fala, tudo bem? Vamos explorar os detalhes dela, o que ela fala, o que a canção tem de tão especial, né, para falar a verdade, o tem de tão pesado, tudo bem? É uma música inspirada nas experiências que o Chester Bennington passou na infância, tá? Da adolescência até a infância, tudo bem? Então vamos lá. E o primeiro verso da música eu vou ler aqui pra vocês, tá bom, galera? Tô com o roteiro aqui, mas vamos acompanhar a letra da música, tudo bem? Vamos primeiramente ler a música e depois vamos fazer a análise para ver o que a gente entendeu na música, tudo bem? Então a música, pra falar a verdade, paper cut quer dizer corte de papel, tá bom, galera? Ela começa assim.
Porque parece que é noite hoje. Alguma coisa aqui não está certo hoje. Por que estou tão nervoso hoje? A paranoia foi tudo que me restou. Não sei o que me estressou primeiro ou como a pressão foi alimentada. Então, de primeiro, né, galera, pra falar a verdade, ela começa contando a história de uma pessoa que está deprimida, né, pra falar a verdade. Começa com uma pessoa que está paranoica, né, e acordou o dia nervoso e está completamente estressado com tudo, né, pra falar a verdade. Nervoso com todo mundo e com todo tipo de coisa, tá bom? E o verso 2 diz o seguinte: mas sei exatamente qual a sensação de ter uma voz no fundo da minha cabeça, como se fosse um resto que guarda dentro de mim, um resto que desperta quando fecho os meus olhos, um resto que observa tudo que vem na minha mente, um resto que ri toda vez que eu fracasso e observa tudo. Então, galera, para vocês terem ideia, é uma pessoa que está contando ali nesse momento um receio, né, para falar a verdade. Uma voz na cabeça dela que diz várias coisas do tipo, diz que a pessoa não presta, diz que a pessoa pode estar dizendo que a pessoa é um lixo, alguma coisa assim do tipo, tudo bem? É uma voz na cabeça da pessoa que a pessoa sente que está. Uma pessoa que está totalmente traumatizada, atormentada, né? E as vozes ela sente que tem alguma voz rindo, né? Pra falar a verdade, de fundo na cabeça dela. Alguém está rindo dela, alguém está debochando dos seus erros, dos seus fracassos, tudo bem? E essa voz, no caso, alimenta a cabeça da pessoa, né? Pra falar a verdade, né? É uma voz mental, né? Pra falar a verdade, que está muito ligada a pensamento de ansiedade e depressão, tudo bem? Então, o verso 3 para continuar, diz o seguinte: eu sei quando é hora de afundar ou nadar. O resto interior também está observando você, bem embaixo da sua pele. É como se eu estivesse paranoico, olhando para cima do meu ombro. É como se tivesse um redemoinho dentro da minha cabeça. Então, é uma sensação de que a pessoa está sendo observada, tá bom, galera? Está sendo observada em qualquer lugar que ela não vê, tá? Uma pessoa que está passando por problemas mentais, tudo bem? Não está bem, tudo bem? A pessoa que no caso está sendo atormentada por algum espírito, alguma coisa do tipo, alguma entidade, né, para se dizer assim, né, paranormal, alguma coisa do tipo, tudo bem? É mais ou menos isso que a música reflete, né, para falar a verdade nessa questão. Tipo, as pessoas observando você, é tipo uma pessoa que está muito sistemática, tudo bem? E toda coisa ela observa ela em todo lugar, alguma coisa, vê ela, vê o que que ela está fazendo, vê quais são os comportamentos que ela tem, o que que ela está fazendo, né? É tipo isso, tudo bem? E o verso 4 diz o seguinte: é como se eu conseguisse fazer com o que eu estou ouvindo dentro de mim. É como se o meu interior estivesse bem embaixo da minha pele. O resto interior embaixo da sua pele. O, o, o rosto interior embaixo da sua pele. O rosto interior embaixo da sua pele. O sol se põe. Eu sinto que a luz vai me trair. O sol se põe e eu sinto a luz me trair. Então, sobre essa parte aí que ele fala sobre uma pele embaixo da gente, né, é a nossa autoimagem, né, para falar a verdade, a nosso autoestima, né, para assim dizer assim, né? Nosso eu interior, tipo assim, uma pessoa que está no fundo ela não consegue expressar as emoções dela, não consegue expressar seus sentimentos, o que que ela quer para falar a verdade, né? O que que ela quer fazer, né, em tal momento, alguma coisa assim do tipo, né? É uma pessoa que está insegura, uma pessoa que está depressiva, uma pessoa que está ansiosa, tudo bem? É uma pessoa que não consegue se expressar direito ao certo, né, para se dizer assim. E a música toca nesse fundo, né, para falar a verdade, sentimental da pessoa, né, para se dizer assim, né? No caso, é narrado pelas experiências que o Chester Bennington passou, né, para se dizer assim. A história por trás da música, galera. Em Percurso do Linkin Park, a expressão face inside funciona como uma metáfora para a autocrítica constante e a sensação de perseguição interna. Esse sentimento, muitas vezes invisível para os outros, é vivida de forma intensa para quem sofre com ele. O resto, it's like a paranoid and look over my back, it's like you were inside my head. É como se estivesse paranoico, olhando por embaixo do meu ombro, é como se tivesse um turbilhão dentro da minha cabeça. Escreve como a maneira como a experiência, a ansiedade, a paranoia, pensamentos negativos que giram sem controle e alimentam o desconforto, mesmo sem motivo aparente. O contexto da música foi inspirado em lutas internas e sentimentos de pressão, como a mente pode se tornar um ambiente hostil. A voz,
a voice tem back of my head, uma voz embaixo da minha uma voz vinda da minha cabeça, apontando a erros e fraquezas. A letra também amplia o termo afirmar. You are going to face it inside too. And your paranoia is probably worst. A sua paranoia provavelmente é pior. E sugere que todos enfrentam conflitos internos e inseguranças. Ainda de que todas as formas diferentes, o trecho "The sign goes down, I feel like better me", o sol se põe, sinto a luz, sinto a luz me trair, simboliza a perda de esperança e clareza. Onde esta luz normalmente é associada à insegurança, passa de fonte de decepção. O videoclipe se reforça a atmosfera de inquietação, ao trazer fenômenos paranormais e a presença de libélulas, conectando-se à capa do álbum. Assim, Papercut se destaca como um retrato intenso da luta contra a própria mente, usando metáforas, rituais e sonoros para transmitir a pressão psicológica e universalidade desse conflito. Então, galera, a música, né, para falar a verdade, ela fala sobre isso, né? Fala sobre lutas internas, né, e sentimento de perseguição e ansiedade de uma pessoa, né, para falar a verdade. Esses sentimentos aí, como eu tô retratando aqui pra vocês, né, galera, eles foram baseados na vida do Chester Bennington, tá? Pra vocês que não sabem, o Chester Bennington, ele faleceu em 2017, tá bom, galera? Devido a um suicídio né, ele se matou, né, pra falar a verdade, né? Ele cometeu suicídio, né, na própria casa dele. Inclusive, essa aqui é a última foto dele com vídeo, né, pra falar a verdade, tudo bem? E a música traz essas questões, sabe, de seguranças, de conflitos internos, uma pessoa que quer colocar tudo que ela sente pra fora, quer colocar toda a sua dor, toda a sua raiva pra fora, entendeu? Uma pessoa que não sabe ao certo o que que ela tá passando, o que que ela quer, se esses espíritos, se essas coisas que perturbam, né, tormentam a cabeça da pessoa, se é coisa da mente dela, se é coisa de outro mundo, se é uma paranormal, se é uma coisa paranormal, se é uma paranoia de verdade, entendeu? Ou não, né, pra falar a verdade, é uma pessoa que está em perca de si mesmo, né, pra falar a verdade. É uma pessoa que sai do seu interior e começa a se explodir, começa a ficar com raiva, começa a ter ataques de pânico, de loucura, e a pessoa não sabe ao certo o que que ela quer fazer a partir dali, né? Qual o problema dela a partir daquele momento, né, pra se dizer assim, né? A música retrata sobre isso, né, sobre uma pessoa que está ansiosa, com depressão, talvez pode estar com ansiedade, né? No caso, a música é uma soa como uma crítica social a distúrbios mentais, né, para falar a verdade, tipo ansiedade, depressão, crise de pânico, ataque de pânico, síndrome do pânico, tudo bem? Então, galera, todas essas lutas assim de uma pessoa que está paranoica, que sente que está sendo observada, né, para falar a verdade, tudo isso foi experiência que o Chester Bennington passou durante a infância dele, entendeu? Porque, para vocês que não sabem, Chester Bennington, como ele sempre dizia, ele sempre foi um cara assim muito fechado, né, para falar a verdade, muito introspectivo, né? Ele passou por problemas assim na vida dele, que ele teve problemas com isolamento, com a separação dos pais, com briga dos pais, né, para falar a verdade, dentro de casa, a sensação de estar sendo humilhado, de estar sendo perseguido, entendeu? Tudo isso é relatos do Chester Bennington, né, do que ele passou na adolescência e na infância, né, para falar a verdade. Quando ele foi abusado, quando ele foi abusado, né, sexualmente na infância, né, para falar a verdade. E a música é mais um retrato disso aí, do que se passa na mente do Chester Bennington, né, do que se passava na mente dele, né. Qual que eram as sensações dele, o que ele queria, né, fazer, se ele queria, sei lá, cometer qualquer tipo de assassinato, alguma coisa do tipo, entendeu? Eu não sei o que ele vivenciou, né, para falar a verdade, mas a música retrata sobre isso, tudo bem? Retrata sobre os desafios que ele passou na vida, as inseguranças que ele teve, os medos que ele teve, né, para falar a verdade, que afobavam ele, né, para se dizer assim. E a música é mais um retrato assim sobre medos e inseguranças, né, para se dizer assim, tá bom, galera? Então é uma letra bastante conturbada, tá bom, galera? Bastante pesada, tá? É uma luta pessoal que o Chester Bennington enfrentou durante a vida dele, né, para falar a verdade, isso é uma coisa muito pessoal, né? Inclusive, nessa parte dele sofrer abuso, dele sofrer violência, né, pra falar a verdade, que uma vez ele tava na escola, né, ele foi intimidado por uma boneca de pano, né, pra falar a verdade, né, pra se dizer assim, porque disseram que... Diziam lá no histórico escolar do Chester que ele era um cara muito reservado, muito diferente, né, muito magro também, né, e ele passou por esses problemas de bullying na escola, entendeu, de ser intimidado, de ser perseguido, entendeu? E a partir daí ele sempre
tinha essa sensação na cabeça dele, essas lutas internas que ele passava contra a ansiedade e a depressão que assolavam ele, né, pra falar a verdade. Que, tipo, tentavam tirar ele do caminho de onde ele estava, né? Ele passou por tudo isso na adolescência dele, né, galera? É uma coisa bastante pesada, né? Tipo assim, você passar por uma coisa na infância, tipo assim, um abuso, e você não conseguir contar, você não conseguir dizer ao certo, expressar suas emoções, o que que você quer dizer, o que que você quer fazer, né? As suas emoções, seus sentimentos, né, pra falar a verdade. E a música retrata sobre isso, tá bom, galera? É uma coisa pessoal que o Chester Bennington passou durante a vida, entendeu? Então, né, ele inclusive, né, depois de tudo isso que ele passou, depois de ele ter escrevido essa letra, contando tudo isso, né, é uma letra que faz com que a gente se identifique com o Chester Bennington, né, que muitas das vezes a gente passa por essas lutas internas, por esses conflitos internos de ansiedade, depressão, né, a gente não sabe ao certo o que a gente quer fazer da vida, né, se a gente quer continuar da mesma maneira ou se a gente tem que mudar, né, pra falar a verdade, do nosso jeito, né, a maneira como somos explosivos, como a gente muda de humor, como a gente é estressado, como a gente é ignorante, às vezes assim a gente é bipolar, às vezes assim a gente sei lá, desequilibrado, entendeu? A gente sofre, tipo assim, da maneira de sentir que está sendo perseguido, observado por todo mundo, que as pessoas, sei lá, não gostam de você, que as pessoas te odeiam, que alguém ri de você, alguém ri dos seus erros, ri dos seus fracassos, e da maneira como você se sente um lixo, como você se sente humilhado, entendeu? E é relatando, tipo assim, as coisas que o Chester Bennington passou, né, pra falar a verdade. Na cena lá que fala, na parte da música que fala bem assim, face inside, né, rosto interno, né, pra falar a verdade, que é o rosto embaixo da pele. E observa a gente, né, pra falar a verdade, nas nossas lutas e nas nossas dores e experiências pessoais, né, pra falar a verdade. Então é uma música assim contando os traumas que o Chester Bennington passou, né? Uma música assim mais de traumas socioemocionais, né, pra falar a verdade, entendeu? Relatados pelo Chester Bennington, tá bom? E sobre essa letra da música, né, galera, você vê o que, que o Chester Bennington passou, né, pra falar a verdade. Ele, né, ele chegou ao patamar onde ele queria, né, e dizia que o único refúgio dele a partir daquele momento era escrever músicas, né, galera? Porque na música ele conseguia expressar seus sentimentos, suas emoções, né, pra falar a verdade, através da música. E a música foi um escape na vida dele, né, pra falar a verdade. A música foi um refúgio, né, pra se dizer assim. Porque Chester Bennington era um cara muito atormentado, ele era muito perturbado, né, com essas coisas que aconteceram na vida dele. Tipo, a separação dos pais, o uso de drogas, a perseguição na escola, entendeu? Os abusos físicos, né, que ele sofria. E ele usou a música como um escape para retratar suas emoções, né, para falar a verdade, para retratar seus sentimentos, né, para dizer o que ele sentia, o que ele passava, retratar o que ele vivia, né, dentro daquele ambiente que ele morava na sua casa, entendeu? Na escola também, entendeu? Em todo tipo de lugar, tá bom? Então, galera, se você vê onde o Chester chegou, né, para falar a verdade, ele se tornou um dos maiores nomes do rock, né, para se dizer assim, né, depois de tudo que ele passou, depois de tudo que ele vivenciou. Ele tinha fama, ele tinha fãs, ele tinha adoradores no mundo todo, né? Mas infelizmente ele, como o Chester Bennington tem a mente fraca assim como eu, né, para falar a verdade, também passei pelas mesmas coisas que ele também, entendeu? Assim como ele também tem a mente fraca, como ele também tem a mente frágil, né? Infelizmente ele acabou tirando a vida dele, né, em 2017, né, para falar a verdade, né? Ele não aguentou o sofrimento dele e teve que partir a partir dali, né? Mas foi uma perda muito grande, cara, entendeu? Muito triste, foi noticiado isso aí, né? A vida do Chester Bennington é muito complicada, muito triste, entendeu? Mas é uma música, assim, que fez muitas pessoas identificarem, entendeu? Com ele. As pessoas se identificam muito com as letras do Linkin Park, né? Pra falar a verdade. Todo mundo se identifica com o Chester Bennington, né? Tudo que ele passou, tudo que ele vivenciou, tá? As pessoas se identificam com ele até hoje, né? Ver o que ele passou, o sofrimento dele, né? E trazer essa análise aqui pro canal, né, galera, é um desafio muito grande, tá? Porque eu não sabia que o Chester Bennington tinha essa vida, né, pra falar a verdade, que a vida dele era tão conturbada, tão pesada e tão triste assim, tudo bem. Mas, né, ver o sucesso que ele tinha, né, ele poderia ter continuado no auge, né, pra falar a verdade, né? Ele tinha riqueza, ele tinha dinheiro, tinha fama, tinha admiradores, ele tinha tudo, né? Mas, infelizmente, por causa da pressão da fome, por causa da pressão das pessoas, e de suas lutas internas contra a depressão, ele teve que tirar a própria vida, né, pra falar a verdade, né? Foi uma escolha pessoal dele, né? Pra se dizer assim. No caso, nunca teria coragem, né, pra falar a verdade, assim como o Chester Bennington, de tirar a própria vida, né, galera? Tipo assim, ele é um cara que foi muito corajoso, né, pra falar a verdade, né? As lutas, a dor dele encorajou ele naquele momento a fazer aquilo ali, né, pra falar a verdade, ele tirar a própria vida, né? E é uma coragem, tipo assim, que ele teve, né, pra falar a verdade, que muitos de nós não temos, né, pra se dizer assim, né?
no caso do Chester, né? Que passou por muitas dores e muitas lutas. É uma coragem que poucas pessoas têm de fazer, de assumir, né? Mas mesmo assim ele continua sendo lembrado até hoje, né? Como um dos maiores nomes do rock, né? Inclusive essa foto dele bem aqui na adolescência, né? E, né? Ele não parecia nada bem naquela época, né? Já não parecia mesmo, pra falar a verdade, né? Chester Bennington, pra mim, acho que já não era um cara muito normal, né? Pra se dizer assim, depois de tudo que ele passou, depois de tudo que ele vivenciou, já não era um cara muito normal, né? Mas ver a sua fama, ver seu legado, ver o que ele passou e ver aonde ele chegou, né? Foi uma recompensa para a vida dele, né? Mas infelizmente, como ele não continuou a cantar, como ele não continuou com a fama, com tudo que ele fazia, ele perdeu e bateu as botas a partir dali, né? Então é uma coisa muito triste, é uma lembrança muito comovente, tá? E muito pesada também, tudo bem? Mas tá aí essa análise da música, tá bom, galera? Paper cut, tá? Que em português quer dizer corte de papel, porque diz que é corte de papel porque retrata as nossas lutas emocionais, conflitos internos, depressão, ansiedade. Retrata os nossos distúrbios mentais que se eles não forem tratados da forma correta, pode levar à destruição, né, para falar a verdade, a depressão e outros tipos de coisas, de vícios, né, para falar a verdade, drogas, de todo tipo de coisa do tipo, entendeu? Então, no caso, é por isso que o nome da música tem esse nome, né? Paper cut, que é corte de papel, tudo bem? Que é o nosso corte interno dentro de nós mesmos, entendeu? Que é isso que a música retrata, tá bom? Então, galera, é isso, tá? A análise, tudo bem? Percute recebeu avaliações geralmente positivas através da crítica, elogiou a integração dos vocais de Chester Bennington e Mike Shinoda, bem como os elementos musicais. Nos Estados Unidos, a canção alcançou a 32ª posição na Alternative Rock Airplay, obtendo um disco de ouro pela Record Industry Alternation of America (RA). Então, galera, a música esteve no topo 32º lugar, né, pra falar a verdade, né, no topo musical, tudo bem? E é uma música, assim, que, né, foi muito elogiada pela crítica, né, galera? Muita gente se identificou com a música, né, pra falar a verdade, o Chester Bennington se identificou com tudo, né, que ele passou, né, pra falar a verdade, tudo bem? E a música tem uma pegada bem, assim, de uma trilha sonora de terror, né, pra falar a verdade. A música, assim, tem uma batida de rap, uma batida, assim, de rock muito assim pesado, né? Parecido assim com uma parada assim de terror, né? Pra se dizer assim, que é o que vocês vão ver aí agora, tudo bem? Como vocês podem ver, a música retrata justamente isso aí, né? Uma música com uma melodia muito pesada, muito estranha mesmo, pra falar a verdade, né? Então, galera, se você gosta de Linkin Park assim como eu, tá bom, galera? Eu nunca fui ao show deles, tá? Pra falar a verdade, tá? Mas Linkin Park pra mim é uma das melhores bandas de todos os tempos, tá bom, galera? Uma das bandas mais admiradas, tudo bem? E trazer esse vídeo aqui pro canal, né, foi um desafio tanto pra mim quanto tá sendo pra você assistir esse vídeo, né, pra falar a verdade. Porque eu já passei por isso, muitos de nós já passamos por tudo isso já uma vez, né, pra se dizer assim, tudo bem? Então, se você se identificou com Chester Bennington, né, deixa um like nesse vídeo, se inscreva no canal, tudo bem? Para não perder outros vídeos aí que vão vir, tudo bem? Em breve eu vou fazer uma análise sobre a música Living All the Rest, tá bom? Do Linkin Park também, tudo bem? Em breve vai sair no canal, tá bom? Então é isso aí, tá bom, galera? Espero que vocês tenham curtido a análise, tá bom? É uma música bem pesada, é um desfecho muito triste, né? Pra falar a verdade, assim, lembrando da morte do Chester, né? Pra se dizer assim, tudo bem? Espero que ele esteja, que o legado dele seja guardado para sempre, né, para falar a verdade, tá? A intenção desse vídeo, né, é trazer um tipo de sensacionalismo com a morte do Chester, tá? Mas que ele seja lembrado, tudo bem? Que seu legado também seja guardado, tá bom? Então é isso mesmo. Tudo bem, galera? E, tudo bem? Acompanhe os próximos vídeos do canal que vão sair, as próximas análises, tudo bem? Antes de tudo, um forte abraço para todos vocês, tá bom? Se inscreve no canal, deixa um like, tudo bem? É isso aí, um forte abraço para todos vocês, fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui.